Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Dá sequência aqui na nossa programação da semana. E no dia de hoje eu estou aqui em São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista, aonde irei acompanhar a manifestação contra a escala 6x1 que está sendo chamada aí por diversas organizações. Trata-se aí da terceira jornada de luta contra a escala 6x1, né? Está acontecendo diversos atos em vários cantos do país. Nós do Mesa de Debates vamos acompanhar aqui em São Paulo como foi a manifestação e também através do André Bontempo iremos acompanhar a manifestação de São José dos Campos, da qual terá uma matéria específica para isso. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais um dia de luta contra a escala 6x1. Eu estou aqui com o Valentim, músico, e também que trabalha na escala 6x1. E Valentim, primeiramente a manifestação acabou, o que tu acha? O que tu achou aí de toda essa mobilização, contra a escala 6x1? Eu acredito que a participação periférica seja uma coisa que falta, porque a gente fala de escala 6x1, a gente fala sobre essas situações que matam pessoas, mas quem está morrendo realmente está na margem da cidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de outros locais. Acho muito importante que as pessoas estejam aqui, mesmo pessoas que são de classe média, pessoas que são formadas na faculdade, mas eu não vejo as pessoas que não foram formadas no ensino médio. Isso machuca. É a nossa representação da favela. Como que a gente faz para mudar isso, na sua opinião? Acredito que a gente vá por políticas públicas, A gente precisa acessar as políticas que nós temos, Diversas políticas que já existem, mas também criar novas. Também precisamos facilitar o transporte. O centro de São Paulo é um local de encontro, mas nem todo mundo pode se encontrar no centro de São Paulo. Certo, então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com o Juan, do PPRI, e Juan, o que é necessário fazer para que essa luta contra a escala 6x1 avance nesse ano de 2025? Olá, bom dia a todos, boa tarde. Olha, o que é necessário ser feito nesse momento de profundos ataques do governo federal, dos governos estaduais, dos governos da prefeitura, contra os direitos trabalhistas, contra os salários, contra a educação, etc., é fazer um grande movimento unitário nacional baseado na organização de assembleias, nas fábricas, nos locais de trabalho, onde os trabalhadores, os assalariados, a juventude oprimida, possa discutir e debater como projetar essa inicial luta pela escala 6x1 a um nível nacional de confrontação de classe contra classe. Esse é o fundamento do que deve ser feito. Deve ser necessário, imediatamente após finalizada essa manifestação, convocar novas plenárias, novas assembleias, para decidir como continuar essa luta. Mas, fundamentalmente, na luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, se deve pautar a unidade a partir das reivindicações comuns de todos os setores assalariados, para que os trabalhadores, fundamentalmente a classe operária, intervenham na luta de classes para arrancar da burguesia essa reivindicação, da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Não se deve confiar ni um milímetro em qualquer via institucional, em qualquer projeto de lei que somente procura desviar o instinto de luta dos assalariados que estão sendo massacrados no local de trabalho, para confiar em um local, em um lugar onde vão ser traídos e novamente vão ser aprovadas projetos de lei e medidas contra esses interesses. Portanto, se trata de radicalizar o movimento, nacionalizar esse movimento na base de um programa comum de reivindicações e da luta de classe. Então é isso aí, valeu, Juan. Eu estou aqui com o ECOP do movimento Juntos e também do MES. E ECOP, primeiramente nesse ano de 2025, o que é necessário aí
para a gente avançar na luta contra a escala 6x1? Eu acho que a luta da escala 6x1 é uma luta muito especial, que tem a potencialidade de expandir a movimentação para além dos movimentos sociais organizados, né? Então é uma pauta que os trabalhadores sentem muito na pele e por isso eu acredito que o que vai fazer a diferença central para a gente conseguir uma vitória vai ser de fato a gente conseguir se conectar com as bases, para expandir a movimentação e conquistar o fim da escala através das ruas e da luta mesmo. Certo. E, Ecop, para a gente finalizar, tá faltando gente aqui na manifestação, né? Como que você vê essa ausência? Eu acho que é uma série de fatores, assim. Eu acho que tem setores da esquerda que estão se omitindo de estar aqui, o que é um erro na minha visão, porque nós precisamos, como eu disse antes, alimentar a luta das redes comuns, conversar com os trabalhadores, fazer esse trabalho de base, que é um pouco que a gente está fazendo aqui. Eu acho que tem setores da esquerda, principalmente da esquerda hegemônica hoje no país, que tem medo das movimentações, das manifestações, e por isso não estão aqui hoje. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Márcio da OSL. E, Márcio, primeiramente, o que é preciso fazer para que essa luta avance neste ano de 2025? Eu acho que foi muito importante aí essa mobilização contra a escala 6x1 nesse último ano. Conseguiu chamar a atenção do Congresso, a pauta chegou nas grandes emissoras de TV, nos jornais, mas é preciso ir além, assim, aproveitar essa onda, retomar ela e fazer a luta aí nos locais de trabalho mesmo, né? Procurar os grandes patrões aí que exploram os trabalhadores na escala 6x1, expor esses patrões aí, essas empresas e buscar fazer essa luta nos locais de trabalho mesmo, envolver os trabalhadores, porque a gente sabe o quanto essa escala é cruel, quem trabalha na 6x1 sabe o quanto ela é cruel e exploratória, e é importante não confiar na luta parlamentar, assim, a luta parlamentar está sendo feita, está acontecendo os debates, mas se deixar nas mãos dos parlamentares, o centro desse projeto vai ser esvaziado. Então é importante estar aqui na rua, é importante ter um calendário aí de atividades de rua, mas ampliar esse movimento para os locais de trabalho, para os grandes empregadores, para que a classe trabalhadora esteja muito certa do que quer e que se envolva também nesses atos. Beleza, maravilha. E falou um pouco aí do papel das centrais sindicais, elas deveriam estar aqui, mas não estão, né? O que a gente acha muito ruim aí é que essa é a grande pauta da classe trabalhadora hoje. A gente vai se aproximar de mais de 1º de maio e eu acho que hoje essa é a principal demanda aí dos trabalhadores, que é a redução da jornada de trabalho e a redução dessa escala. E, enfim, a gente sabe que tem algumas centrais que chamaram aí o ato, mas a grande maioria das centrais não estão, né? Porque eu acho que já é um reflexo aí da total desconexão das grandes centrais com as demandas da classe trabalhadora, né? A burocracia das grandes centrais está mais preocupada em manter seus privilégios do que fazer a luta de fato pela classe trabalhadora. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com o William, militante do COI, do Grupo Operário Internacionalista, daqui na manifestação. E o William, neste 2025, o que é necessário fazer para que essa luta contra a escala 6x1 avance e a gente consiga as nossas demandas? Oi, Guilherme. Nossa saudação aqui ao Mesa de Debates. Nós entendemos basicamente o seguinte, para ser bem resumido. Nós entendemos que essa é uma luta que está sendo apoiada por um número bastante grande de trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores mais precarizados, que enfrentam jornadas exaustivas de trabalho, não apenas no comércio, no telemarketing, mas também nas fábricas, né? A gente viu essa semana trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da Prefeitura de Belo Horizonte, que também estão se mobilizando em torno dessa questão. Então,
essa é uma luta que ela engloba o conjunto da classe trabalhadora e ela tem um potencial muito grande de se desenvolver, né? A gente vê que as instituições estatais, a começar pelo governo Lula, não tem nenhuma disposição de levar à frente uma proposta de mudança na jornada de trabalho. O projeto de lei que está no Congresso Nacional, nós entendemos que esse Congresso também, um Congresso que aprovou a reforma trabalhista, várias leis antioperárias, ele não vai aprovar nenhuma mudança na jornada de trabalho. Então, o que resta é a organização da luta. E nesse sentido, nós do GOI, do Grupo Operário Internacionalista, nós estamos buscando levar essa discussão junto a trabalhadores da base, né? E nós entendemos que há dois grandes desafios colocados nesse momento para que essa luta possa seguir. O primeiro, é necessário unificar todas as correntes e todas as organizações que estão levando essa luta. É necessário, por exemplo, unificar os setores que estão aqui hoje, que estão sendo organizados principalmente pela CSP com Lutas, com o movimento VAT. Existe uma divisão nessa luta hoje e é necessário unificá-la. Em segundo lugar, é necessário levar essa luta até a base. Nós temos que ter como prioridade levar essa discussão para que os próprios trabalhadores dos locais de trabalho tomem essa luta, organizando comissões nos locais de trabalho e pensando e fazendo com que esse movimento ele possa tomar cada vez mais o caráter de uma luta contra os patrões por esse direito, na forma de greves, na forma de manifestações, na medida em que aumente a conscientização, a mobilização e a organização dos próprios trabalhadores dos locais de trabalho. Esse é o desafio que nós entendemos que está posto, nós do GOI, Jornal Palavra Operária, para que essa luta possa se desenvolver no próximo período. E, William, só para a gente fechar, você falou aí de uma divisão entre os que estão aqui e o VAT. Para você, por que existe essa divisão? Nós entendemos que essa divisão ela ocorre pelos seguintes fatores. Primeiro, o movimento VAT é um movimento que ele colocou em pauta novamente, a partir de conseguir o apoio de milhões de trabalhadores para essa questão do fim da escala 6x1. Ele é um movimento que teve o mérito e tem o mérito de trazer uma nova vida para a questão da luta pela redução da jornada de trabalho, que ela foi abandonada pelos sindicatos, principalmente pelos sindicatos ligados à CUT, à UGT, à Força Sindical. Então o movimento VAT, ele tem hoje o apoio de milhões de trabalhadores. E ele está tendo uma postura bastante autoproclamatória, né? No sentido de que ele é o dono da marca da luta pelo fim da escala 6x1, e ele vem adotando uma postura, a nosso ver, bastante de dificultar um processo de unificação com outras forças que estão à frente dessa luta. Por outro lado, os setores que estão organizados hoje aqui, basicamente as correntes revolucionárias, os sindicatos que estão levando à frente essa luta, tem que desenvolver uma política de buscar uma frente única com o VAT para fazer com que esses dois setores se unifiquem. E de que forma? Chamando a unidade e criticando aquilo que tem que ser criticado. Por exemplo, nós não temos acordo com a estratégia do VAT nesse momento, que é buscar tentar criar expectativas de que é possível aprovar nesse Congresso reacionário, através de negociações e conversas com os partidos patronais e os próprios patrões, que vai ser possível fazer avançar essa pauta. Né? Agora, isso é parte da discussão que tem que ser feita no movimento, porque muitos trabalhadores, talvez a maioria deles nesse momento, acreditam que seria possível avançar nessa pauta no Congresso Nacional a partir de uma perspectiva de negociações. Então é necessário ter a paciência necessária para acompanhar essa experiência dos trabalhadores, e esse bloco que está aqui hoje tem que chamar o VAT à unidade para que esses setores se unifiquem numa luta comum, porque esse é o caminho, a frente única é necessária para fazer avançar essa luta. Então é isso aí, valeu, William. Eu estou aqui com o Caio, militante da OCI,
Organização Comunista Internacionalista, está aqui na manifestação. E, Caio, primeiramente, 2025 chegou, o que é preciso fazer para avançar nas demandas dos trabalhadores, né, em relação à escala 6x1, e o que está emperrando para que essa luta avance cada vez mais? Oi, Guilherme, bom dia. Então, acho que o que está emperrando são as direções tradicionais da classe trabalhadora, e aí, em particular, a responsabilidade do PT, da CUT, do governo Lula, né, que estão com uma política contra os trabalhadores, né? Então, as medidas do governo, a gente acabou de ver aí uma queda de popularidade bastante acentuada do governo Lula, que reflete o que a gente já vinha observando, pelo menos desde o final do ano passado, e uma situação onde os trabalhadores ficam sem uma referência de organização, de luta. Então, é importante toda unidade para que a gente possa fazer avançar as nossas pautas. A pauta pelo fim da escala 6x1 é uma pauta importantíssima para a classe trabalhadora, porque ela toca na questão da disputa, da mais-valia que está na sociedade, do que é produzido pela sociedade. Quem que vai ficar com a riqueza produzida? São os trabalhadores ou os patrões, os capitalistas? Então, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a redução da escala de trabalho, ela é muito importante por conta disso. Entretanto, é preciso unidade. E o que a gente está vendo é que nós estamos com um problema, não só das direções tradicionais, mas, por exemplo, da direção do VAT, que, além de no ano passado ter expulsado a gente do movimento, agora boicota dias de luta importantes como o de hoje, que não está participando, não está aqui com a gente, inclusive convocou para outras coisas, ou seja, essa divisão não nos ajuda. Ô Caio, só para fechar, porque acho que isso é um tema importante, né? O VAT, muitas das vezes, e de forma equivocada, na minha opinião, entrou em conflito com a OCI e outras organizações. O que rolou no ano passado, né? Conta aí a versão da OCI. Olha, na verdade, a OCI esteve presente desde o início do VAT. Eu era membro da coordenação nacional do VAT, a convite do RIC. Por 9 meses eu fui da coordenação nacional do VAT e durante esse período fizemos uma série de propostas para que o VAT deixasse de ser um movimento exclusivamente de internet virtual e fosse para as ruas. Entretanto, essas proposições elas não eram muito bem aceitas ali pelo RIC e pelas pessoas no entorno dele. Até que o momento que nós somos convidados a nos retirar da coordenação nacional e nós passamos a fazer essas proposições publicamente. E fizemos um documento público, propondo um encontro nacional para ter democracia interna no movimento, para ter comitês locais do movimento, etc. E isso simplesmente foi o suficiente para nos expulsarem de maneira arbitrária dos grupos sem fazer nenhuma discussão. Então, a gente fica chateado com isso, mas a gente continua trabalhando na linha de frente única. Queremos toda a unidade com o VAT, inclusive com o RIC, só que eles aqui estão boicotando. Nós deviam estar aqui junto com nós agora nessa manifestação, por exemplo. Não estão. Por que não estão? É uma manifestação pelo fim da escala 6x1. Não tem motivo para não estar, né? Eles chegaram, inclusive, a nos ameaçar com uma notificação extrajudicial, dizendo que iriam nos processar se nós usássemos o nome do VAT que o RIC teria registrado no INPI como uma marca registrada. Então, assim, é lamentável que isso esteja acontecendo. Agora o RIC é vereador eleito no Rio de Janeiro, né? E está numa linha muito mais de levar essa luta para o caminho da institucionalidade burguesa, ou seja, para dentro das instituições burguesas. Como se o mais importante agora fosse conseguir os votos dos parlamentares para a PEC que a Erika Hilton encabeça. Nada contra, nós estamos a favor disso. Recolhemos a assinatura na base de assinado, tem que ser aprovado lá, mas a gente sabe que a única maneira de obrigar os parlamentares a votar a favor dessa PEC é com pressão popular, é na rua, é nos locais de trabalho, é mobilizando e organizando desde a base, coisa que a direção do VAT parece não querer fazer. Então é isso aí, valeu, Caio. Eu estou aqui com o Jefferson, militante da LSR, do PSOL. E Jefferson, 2025 aí,
o que é preciso fazer para avançar na luta contra a escala 6x1 e conseguir as nossas demandas? A luta contra a escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, ela começou ano passado como uma espécie de explosão popular, que colocou na ordem do dia a pauta. O problema é que houve uma tática, tanto de parlamentares que assumiram a pauta, como de movimentos sociais, das principais centrais sindicais do país, de canalizar essa luta para um debate parlamentar. Está claro, a partir dessa experiência, que para avançar nessa pauta em 2025, a gente vai precisar colocar o bloco na rua. É preciso transformar a luta pelo fim da escala 6x1 em manifestação popular, em greves, piquetes, passeatas, ocupações. É só mudando a chave e colocando o povo na rua e os mecanismos de luta da classe trabalhadora, como as greves, na ordem do dia, que vai ser possível, de fato, romper a barreira do Congresso e ganhar essa pauta. E você falou aí das centrais sindicais, eu gostaria que você pegasse um pouco esse elemento. O que está rolando, né, com as centrais sindicais? A CSP com Lutas, que é a central sindical da qual faz parte ou compõe a Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, está chamando o ato hoje. Então, uma iniciativa da CSP com Lutas, mas não só, de várias organizações políticas, partidos políticos, correntes políticas, movimentos populares, etc., de construir o ato hoje como um primeiro passo, um impulso para a construção de uma luta nacional pelo fim da escala 6x1. Mas é importante dizer que as principais centrais sindicais do país, as com a maior base social e mais poder de influência, têm se omitido dessa luta. Então o ato aqui hoje é inclusive para exigir das demais centrais sindicais, eu estou falando aqui para dar nome aos bois, CUT, CTB e outras centrais sindicais, que venham, que se somem à luta de construir nos sindicatos, que chamem imediatamente assembleias nos sindicatos de metalúrgicos que dirigem, nos sindicatos do transporte público que dirigem, de professores, servidores, etc., químicos, gráficos, para construir de fato uma luta nas ruas com paralisações e greves. Até o momento elas estão omissas, fingem que não há nada acontecendo e canalizam para o Congresso Nacional o debate. Levar para o Congresso Nacional é o caminho da derrota. Então é isso aí, valeu. Eu estou aqui com o Rodrigo Tufão, do MRT, e também metroviário demitido. E Tufão, 2025, né, chegou, a luta contra a escala 6x1 continua, e o que é preciso fazer com que essa luta avance para a gente conseguir barrar a escala e avançar nas demandas? Tudo bom, Gui? Então, é muito importante essa luta, né? Ela é uma demanda da classe trabalhadora fundamental, e é imprescindível que as grandes centrais sindicais e os sindicatos tomem para si essa bandeira, né? Porque, infelizmente, no parlamento, se ficar só pressão parlamentar, a gente sabe que o Congresso Nacional não vai vir nenhuma demanda para os trabalhadores, né? Eles só aprovam ataques ali, só aprovam reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Eles não dão mais direitos, eles querem tirar, eles estão legislando a favor dos patrões. Então é fundamental que os sindicatos saiam da paralisia e coloquem essas bandeiras nas suas categorias, em cada local de trabalho, porque essa unidade entre os trabalhadores é que pode pressionar e é o que pode fazer com que a escala 6.1 seja extinta, né? Uma escala que não deixa a pessoa viver. Então o que a gente precisa hoje é, para além das ações parlamentares e jurídicas, é que as centrais sindicais e sindicatos tomem essa bandeira para si e chamem uma grande mobilização nacional, com paralisações, greves, com manifestações, porque assim a gente vai conseguir pressionar o parlamento, inclusive encurralar a extrema-direita, que se diz defensora dos trabalhadores, mas na verdade, lá no parlamento e nas suas bandeiras, eles só aprovam ataques e nenhuma concessão, nenhum direito a mais, é sempre direito a menos que esses caras estão lá, turma do Bolsonaro,
do Nicolas, de todo o Eduardo Bolsonaro, toda essa turma aí, que eles só estão ali para arrancar direito. Catagari, MBL, eles só estão ali para arrancar direitos e não para dar direitos dos trabalhadores. Então a gente precisa se mobilizar, e a CUT, a CTB, as centrais sindicais precisam sair da paralisia, precisam sair das amarras do governo de frente ampla, impulsionar a mobilização independente dos trabalhadores por suas demandas. E é só para a última pergunta bem breve, Tufão. Você falou aí das centrais sindicais estar amarrada, explica um pouco mais essa questão, né? Por que as centrais sindicais, CUT, CTB, Força não está aqui? Infelizmente, eles apostam na conciliação de classes, né? Eles apostam que um governo de centro-direita, como é esse governo de frente ampla com Lula, pode derrotar a extrema-direita. Então, por isso que eles não organizam. São milhares de sindicatos. Vejam, eles dizem que não tem força, mas tem sim. São milhares de sindicatos filiados a essas centrais, e nenhum deles unificam as greves, nenhum deles coloca essa demanda da 6.1 como ponta de lança para uma mobilização. Por quê? Porque eles acham que mantendo os trabalhadores amortecidos, eles vão conseguir ter uma estabilidade no país, o país vai conseguir crescer sua economia e assim abafar a extrema-direita. Só que a gente está vendo ao contrário, né? Apesar do desemprego ter caído, a gente está vendo o poder de compra da população muito baixo, os alimentos muito caros e a popularidade do governo, principalmente do presidente Lula, indo para o buraco enquanto a extrema-direita cresce, né? Então o efeito que eles teriam é o contrário. E a gente já está falando isso há alguns anos. O único jeito de derrotar a extrema-direita é na luta de classe, é na mobilização pelas demandas dos trabalhadores, e não na institucionalidade. Beleza, maravilha. Valeu, Tufão. Eu estou aqui com a Camila do LOI, está aqui na manifestação. E Camila, primeiramente, o que é preciso fazer, né, para a gente barrar a escala 6x1 nesse ano aí de 2025? Bom, eu acho que essa é uma discussão que, beleza, é importante que, né, tenha ganhado aí as dimensões que ganhou, mas é uma discussão que tem que ser feita nas nossas estruturas de trabalho. Né? Essa discussão precisa furar essa coisa de ocupar a rua somente, igual domingo agora, carnaval, né? Parece um bloco. E a gente tem que levar essa discussão para os locais de trabalho, para as estruturas que são os nossos sindicatos. Então, se essa discussão acontece descolada, totalmente descolada das nossas estruturas, ela é uma discussão simplesmente de ganhar opinião pública, que significa, em última instância, aí, que é fazer pressão parlamentar ou fazer pressão eleitoral. Né? Então, eu acho que a gente tem que levar essa discussão, né, para as nossas instâncias. Né? Por exemplo, a gente tem um monte de organização aqui que, inclusive, dirige centrais sindicais, né, dirigem sindicatos. Então, essa discussão tem que acontecer dentro. Né? Então, assim, ela tem que ocupar rua, mas junto com paralisação, junto com greve, né, junto com os nossos instrumentos. Senão fica só mais uma questão de debate, de opinião pública, igual a gente está aqui, né, um domingo de passeio do paulistano, né, médio, que é reaça, né? Então a galera vem aqui, preguiçoso, seus vagabundos. Né? Então, e aqui você não vê a classe trabalhadora aqui representada, né? Então, acho que em primeiro lugar, acho que é isso. A gente tem que começar a levar esse debate para as nossas instâncias, para as nossas estruturas, nossos locais de trabalho e estudo. E Camila, você falou aí dos sindicatos, né? Como que você vê a atuação dos sindicatos em relação a esse tema, principalmente das centrais? Nenhum, né? Não, é isso, é uma atuação de propaganda e de tentar fazer pressão parlamentar dentro das instâncias da democracia burguesa, que a gente sabe que não vão operar a nosso favor. O máximo que a gente vai ver vão ser trocas, né? Então, assim, a proibição com a escala 6x1 vai vir com o aumento da jornada dentro de uma escala 5x2, por exemplo. Né? Vai vir com outras atitudes compensatórias para que a força de trabalho continue sendo explorada da mesma forma. Né? E o que a gente luta, no fundo, é pela escala móvel de horas de trabalho, que seria não só a redução da jornada sem redução de trabalho, mas a distribuição de todo o trabalho socialmente necessário para a classe trabalhadora. Então é isso aí, valeu, Camila. Eu estou aqui com o Renato do Socialismo ou Barbárie, está aqui na manifestação, né, contra a escala 6x1. E Renato, 2025 entrando aí né, e o que é preciso fazer para a gente avançar nessa luta e barrar a escala? Boa, não, primeiro eu acho que a luta pela redução da jornada de trabalho sem a redução salarial para 30 horas semanais é uma das pautas mais importantes aí do último período, das últimas décadas, sem sombra de dúvidas. O ato de hoje é uma iniciativa da esquerda socialista independente, uma iniciativa importante,
mas com algumas contradições. A primeira delas é a separação mecânica entre as pautas econômicas sindicais com as bandeiras democráticas. E nesse começo de ano, nos parece que a luta pelo fim da 6x1 precisa estar intimamente ligada com a luta pela prisão de Bolsonaro, a punição de todos os golpistas e a expropriação não só dos bens de Bolsonaro e dos golpistas, mas de todos os seus financiadores. Isso é algo que nós não vimos na última plenária realizada. Então, acho que essa luta precisa se combinar junto à bandeira do fim da escala 6x1 com uma iniciativa que combine duas táticas também, na nossa perspectiva. Toda a unidade de ação nas ruas, inclusive com setores governistas, assim como a constituição de uma frente de esquerda sob bandeiras e eixos programáticos comuns, com toda a autonomia política entre as organizações, para atuar de maneira sistemática nos locais de estudo e trabalho onde a gente tem militância. E como que você vê, por exemplo, essa questão, né, das centrais sindicais não estarem muito presentes na luta? As centrais sindicais impedem, na verdade, as centrais sindicais são as direções, uma vanguarda de massas, impedem, abortam qualquer processo de mobilização de maneira consciente pelas ruas. Quer dizer, é uma sabotagem consciente sob uma orientação da conciliação de classes para não se chocar com a classe dominante brasileira, aquela que o governo atual, o governo Lula Alckmin, representa. Então é isso aí, valeu, Renato. Eu estou aqui com o Vitor, militante do PSTU e também do Rebeldia. E, Vitor, primeiramente, 2025 entrando, o que é preciso fazer para barrar a escala 6x1, né, por uma vez por todas? Bom, basicamente, se a gente for esperar para os deputados e etc. decidirem por nós, é muito provável que isso não vá para frente. Então é muito importante a gente fazer luta popular, fazer bastante atos, divulgar bastante na internet, para que se torne algo comum para a maior parte da população, a defesa do fim da escala 6x1. Então acho que é isso, crescer cada vez mais a divulgação e a organização da classe trabalhadora como um todo. Certo. E ô Vitor, como que você enxerga, por exemplo, o papel, né, das direções da UNE, né, majoritária, que, né, não estão aqui hoje na manifestação? Bom, como a gente viu no Coneb, a UNE, na verdade, é lacaia da UJS, o que por si só já é um problema, justamente porque, na teoria, se fala muito em luta pela democracia, pela escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, mas na prática a gente não vê, por exemplo, uma luta popular assim, nas ruas, etc., o que está evidente hoje em dia, por exemplo. E também uma crítica mesmo a certas alas da esquerda que, quando a gente mais precisa, não se reúne como um todo assim, para lutar por uma mesma causa. E é basicamente isso, é muito mais uma questão de propaganda e pouco ato de fato. Certo. E falando em parte da esquerda, né, como que o Rebeldia vê toda essa quinada à direita do VAT? Na verdade, a gente fica bastante chateado, justamente porque a gente esperava que possivelmente o VAT estaria aqui com a gente, representando para estar unificando mais ainda a força. Só que até uma própria fala da dirigente já diz isso daqui de São Paulo, do movimento VAT, dizendo que o problema era Lenin, que Lenin não era importante, etc., para o movimento, sendo que não tem nada a ver. Assim, eu acho que isso é uma luta incomum em que essas questões de conceito ideológico é importante sim, mas isso não deveria separar o movimento e a luta como um todo da esquerda. Beleza, maravilha. Valeu, Vitor. Eu estou aqui com o Santiago, né, do movimento Todos contra 6x1. E, Santiago, primeiramente, 2025 entrou. O que é preciso fazer para o movimento avançar, barrar a escala 6x1 e avançar nas demandas? Eu acho que o primeiro elemento é isso que a gente está fazendo nesse ato hoje, nesses atos nacionais, né? Vão ter atos em vários lugares do país, de buscar construir um movimento independente da política de conciliação de classe que busca impor o PSOL, né? A direção do PSOL, tudo mais, ligada ao VAT e tal, buscam impor uma política de conciliação de classe, uma política que passe
todo o debate por dentro do parlamento e tal, e não se fie, né, na mobilização popular, na organização da classe trabalhadora nos locais de trabalho e tudo mais, mas se fie nas negociações parlamentares. Primeiro, construir um movimento independente disso é fundamental, e a gente está colocando isso de pé nesses atos que a gente está fazendo nacionalmente hoje, na plenária nacional que a gente fez no dia 25 de janeiro. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto fundamental é a gente construir nos locais de trabalho. Assim, acho que esse ainda é um elemento no qual a gente tem que avançar, de buscar ligar essa pauta, buscar ligar a força popular que a gente criou, para buscar construir uma relação orgânica com a classe trabalhadora nos locais de trabalho. Isso ainda acho que está faltando e acho que é o próximo passo que a gente tem que dar. Você falou em construir nos lugares de trabalho. Eu vejo você, né, tendo várias iniciativas de panfletagem. No que você tem discutido, né, com os trabalhadores, né, têm aceitado aí, né, esse debate político? Muito bem, é uma recepção muito calorosa, em geral. Deu uma esfriada do que foi em novembro do ano passado, que deu aquele boom, né? Eu acho que o movimento vai ter esses altos e baixos, vai ter momentos de maior pico e de descida relativa, mas a recepção é muito boa, é muito calorosa. Acho que os companheiros e companheiras que ainda não estão colocando, não estão conseguindo organizar isso, tem que procurar as pessoas que estão já organizando, a gente do Todos pelo Fim da Escala 6x1 e tudo mais. Procurem por meio do canal Mesa de Debates, o Guilherme tem o meu contato e tal, pra gente organizar. Não só em São Paulo, estou falando aqui de São Paulo, mas em outros lugares do país. Hoje a gente consegue conversar por meio dessas mídias digitais e tal, para como organizar em todos os lugares ações nos locais de trabalho. Assim, eu acho que esse vai ser o pulo do gato que vai permitir a gente dar um salto de qualidade na organização dessa luta. Beleza, maravilha, valeu! Eu estou aqui com a Isadora, né, da CST e do coletivo Vamos à Lutas. E Isadora, 2025, né, já chegou. E o que é preciso fazer para a gente conseguir pôr um fim na escala 6x1 e avançar aí nas demandas dos trabalhadores? Bom, olá todo mundo, olá Guilherme. Para nós, o fundamental é que a gente siga ocupando as ruas, né? Infelizmente, o ato de hoje, por exemplo, não foi chamado pelo VAT, o Vida Além do Trabalho, que estava organizando muito bem aí as mobilizações, que deu esse pontapé inicial, mas que agora, lamentavelmente, aponta tudo para o parlamento, para a institucionalidade. A gente teve aí, né, essa semana, o novo presidente da Câmara dizendo que não era nem para a gente pensar no fim da escala 6x1, que isso não seria votado, isso não seria nem colocado em debate. É o que para nós só expressa que não dá para confiar na institucionalidade, para apostar na institucionalidade. O que vai garantir que a gente derrube, que a gente derrote a escala 6x1 é a gente se ocupar as ruas e ter um calendário permanente, né? Então, nesse sentido, nós da CST, da Juventude Vamos à Luta, fazemos um apelo aí ao VAT, ao Vida Além do Trabalho, às centrais sindicais, as principais entidades estudantis, né, a UNE, a UBS, a UMES, que convoquem essas mobilizações, que tenham uma continuidade. Para nós, essa continuidade já está colocada pelo 8 de março, Dia de Luta Internacional da Mulher, da Classe Trabalhadora, que somos nós, as mulheres trabalhadoras, que mais sofremos com a escala 6x1, né, com a dupla, a tripla, às vezes quádrupla jornada de trabalho. Então, para nós é fundamental que essa continuidade seja colocada no 8M. E nós estamos aí reivindicando, né, exigindo que as principais direções dos movimentos, como o VAT, a CUT e as entidades estudantis, convoquem essas mobilizações e tenham uma agenda permanente de luta até que essa escala nefasta seja derrotada. Você falou aí do VAT, ô Isa. O que está rolando com o VAT que o VAT está deixando muito a desejar? Então, nós entendemos que, infelizmente, os camaradas têm apostado muito nas assinaturas, né, no movimento aí pelos parlamentares, com uma confiança no processo todo institucional burguês que para nós não se justifica na realidade, né? A própria fala do presidente da Câmara expressa bastante isso. Então, se recusam a chamar os atos, infelizmente, se recusam a chamar a unidade. Então, tem uma postura bastante sectária de quando o PCBR ou as outras forças aí da esquerda convocam os atos, se recusarem a estar nesses atos, inclusive orientando a militância deles a não estar nesses atos, que tem a ver aí com uma postura um pouco crente na institucionalidade burguesa, e infelizmente bastante sectária também, que para nós precisa ser revista, porque só com a unidade de todos os setores que queiram lutar contra a escala 6x1 a gente vai conseguir derrotá-la, né? Então é isso aí, valeu, Isa.
Eu estou aqui com o Gabriel, do PCBR, também diretor da Uni. E, Gabriel, primeiramente, 2025 entrando e a luta, né, contra a escala 6x1 continuando, né? O que é preciso fazer para que essa luta avance? Bom, a gente coloca como prioridade essa luta da escala 6x1 para 2025, né? Sabemos que tem muito chão ainda para essa lei ser implementada. Existe uma mobilização no Congresso Nacional, existe um projeto de emenda à Constituição que já está para ser votado, mas isso não vai ser suficiente se a gente não tiver mobilização na rua, né? A gente entende que existe vários setores da direita, inclusive, que querem desgastar o projeto de emenda à Constituição, e a nossa tarefa, enquanto movimento popular, enquanto comunistas, é de estar construindo a mais ampla mobilização nas ruas, nos locais de trabalho, nas fábricas, nos supermercados, nos shopping centers, para mobilizar a população a favor dessa pauta, né, que é básica, assim, das pessoas terem o direito a sobreviver, mas também avançando para reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais, entendendo a importância das pessoas terem mais tempo de vida sem ser trabalhando, né? E você falou que é diretor aí da Uni, qual que é a importância que essa pauta contra a escala 6x1 tem para a juventude? Grande parte dos estudantes hoje estão em jornadas de trabalho 6x1 ou em outros tipos de trabalho extremamente precários, justamente por um processo que a gente vê do desemprego estrutural, da falta de oportunidade para a juventude que está saindo das universidades sem um trabalho na sua área. Então, a redução da jornada de trabalho, por um lado, ela permite que mais pessoas acessem o mercado de trabalho, que os jovens tenham a sua formação na sua área respeitada e valorizada para eles trabalharem nessa área. Por outro lado, muitas pessoas, inclusive nas universidades privadas, saem das universidades porque precisam trabalhar e não tem condições de pagar as mensalidades, pagar as dívidas, né, que as universidades colocam. Então, você ter políticas de permanência, por exemplo, para que os estudantes consigam estudar sem ter que trabalhar, sem ter que se jogar nessa escala de trabalho, também é fundamental. E o movimento estudantil deve colocar todo o peso nessa pauta. E para a gente fechar, né, a gente sabe que vocês, PCBR, que está na direção da Uni, estão aqui, mas e a majoritária? Cadê ela? A gente vê que esses setores não têm priorizado esse tipo de luta, apostando muito nessa via institucional, até por uma perspectiva de não pressionar o próprio governo federal, né? A gente sabe que esses setores têm uma ligação umbilical com o governo federal e que para o governo não é interessante mobilizar, pautar isso pelos seus compromissos com o empresariado, né? Então, eles apoiam formalmente, mas a gente não vê essas mobilizações, entendendo aí porque tem essa ligação aí com o governo que impede de ser mais radical, mais avançado do que o próprio governo. Beleza, então muito obrigado, Gabriel. Eu estou aqui com o Gustavo do POR, Partido Operário Revolucionário, aqui na manifestação contra a escala 6x1. Gustavo, 2025 entrando e o pessoal entrando novamente com essa pauta. O que é preciso fazer neste ano para poder barrar a escala 6x1? Bom, Guilherme, é o seguinte, a gente está aqui participando porque a gente entende que essa manifestação tem uma importância muito grande, porque a luta contra a escala 6x1, na verdade, é a luta contra a exploração capitalista. Essa escala, ela manifesta de maneira mais didática um fenômeno, né, que é antigo, inclusive. Os capitalistas têm que arrancar o couro do trabalhador para poder extrair o seu lucro. E tem intensificado esse processo, principalmente após a reforma trabalhista aqui no Brasil. E para essa luta deslanchar, ganhar as massas, eu acho que é importante se conectar com as demais reivindicações elementares, né? Como a defesa do emprego, a defesa do salário. Né? Se a gente coloca a luta contra a escala 6x1 dentro desse quadro mais amplo, atendendo às reivindicações mais sentidas, né, dos oprimidos, a tendência é da manifestação ganhar corpo e dessa luta crescer, né? A gente está trabalhando com essa perspectiva, né? Estamos fazendo a nossa campanha de divulgação
nas fábricas, né? Para essa manifestação de hoje, no dia 16, que é nacional, né? Tem mais de 50 cidades realizando manifestação hoje. A gente fez aqui em São Paulo e nas outras regiões em que a gente tem intervenção no Brasil, uma série de panfletagens nas fábricas. A classe operária tem que estar presente. Então essa linha que a gente está adotando, né, para esse movimento. E por fim, a ideia de que a gente não pode ter nenhuma ilusão no Congresso Nacional. A gente sabe que existem os projetos de lei, né, que estão tramitando sobre essa questão, mas a gente não tem que depositar nenhuma ilusão de que aquela corja de ladrões do Congresso Nacional vá, de fato, adotar alguma resolução em favor dos trabalhadores. O nosso campo mesmo de luta é esse aqui, das ruas, né, ocupando as grandes avenidas, realizando as ocupações, as manifestações massivas. E você falou aí de chegar na classe trabalhadora, né, Gustavo? E a grande pergunta que fica, né, cadê as centrais sindicais aqui? Esse é um grande problema. As direções estão fazendo o corpo mole. Por exemplo, a CUT, que é governista, defende o governo federal, ela não quer que esse movimento se expanda porque tem medo de respingar naquele que considera seu governo, né? Então, aí está o obstáculo. A gente não espera nada da força sindical, então existe um grande divisionismo também, são várias centrais sindicais, cada uma tratada como um feudo, né, de um cacique. Então você tem esse problema. De fato, cabe essa manifestação levantar uma exigência de que as centrais sindicais, os movimentos, inclusive o movimento estudantil, né, porque grande parte das pessoas que estão trabalhando nessa jornada, né, de 6 por 1 são jovens, né? Então cabe uma unificação, né, um dia nacional de luta em defesa dos empregos, salários, direitos e contra a escala 6 por 1. Perfeito, então valeu, Gustavo.